Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Pedro poderá ser a peça-chave na final contra o Palmeiras, ou será mais uma ausência dolorosa para o Flamengo? Com uma nova lesão muscular surgindo no momento mais crítico da temporada, a expectativa cresce e a preocupação aumenta. O que isso significa para o futuro do atacante e para as esperanças da torcida rubro-negra? Vamos entender todos os detalhes dessa situação e o que pode acontecer no tão aguardado confronto. A expectativa em relação à final da Libertadores ganha um novo contorno dramático com a notícia da lesão do atacante Pedro, uma das estrelas do Flamengo. Na quarta-feira, 19 de outubro, poucas horas antes da derrota do clube carioca para o Fluminense, o Flamengo anunciou que o jogador, que já estava em processo de recuperação de uma fratura no braço, agora enfrenta um novo desafio, uma lesão muscular na coxa esquerda. A dúvida que paira no ar é: Pedro estará mesmo fora do confronto decisivo contra o Palmeiras, marcado para o dia 29 de novembro? O comunicado oficial do Flamengo trouxe a preocupação de que a nova lesão pode impedir Pedro de entrar em campo na final da Libertadores. A equipe médica do clube revelou que a condição do atacante é delicada, e com um tempo escasso até o grande jogo, a possibilidade de sua participação se torna cada vez mais remota. O Pedro estava se esforçando para voltar, mas essa nova lesão frustra não só o jogador, mas também as expectativas de toda a torcida, comentou um membro da equipe técnica. O Flamengo, que já enfrentou uma série de desafios nesta temporada, agora se vê diante da possibilidade de perder um de seus principais jogadores em um momento crucial. Historicamente, as finais de Libertadores são sempre marcadas por emoções intensas e rivalidades acirradas. O Flamengo, com sua rica tradição no futebol brasileiro e sul-americano, já enfrentou o Palmeiras em diversas ocasiões decisivas. No entanto, a ausência de Pedro nesta final poderia mudar o panorama da partida, uma vez que seu talento e habilidade são fundamentais para a construção do jogo da equipe. O atacante, que havia se recuperado de uma fratura durante a semifinal, estava determinado a brilhar na final, mas agora se vê em uma batalha contra o tempo e a lesão. Com a confirmação da lesão, as implicações para o Flamengo são significativas. A equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro, sente cada vez mais a falta da capacidade de decisão do camisa 9, especialmente em um momento em que a pressão aumenta. Além disso, a revelação de que a lesão pode ser uma estratégia de blefe, como sugeriu o jornalista Fábio Sormani, levanta ainda mais questões sobre a verdadeira condição do jogador. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é intensa, e a possibilidade de que esse desfalque seja uma tática para confundir o adversário gera um clima de incerteza. O que vem a seguir para Pedro e o Flamengo? A resposta pode ser decisiva para o futuro da equipe na competição. A ausência de Pedro na final da Libertadores pode ter um impacto significativo no desempenho do Flamengo. Com o atacante fora de combate, a equipe rubro-negra perde não apenas um artilheiro, mas também um jogador com a habilidade de desequilibrar partidas decisivas. A pressão sobre os outros atacantes aumenta, e o técnico precisará encontrar alternativas rápidas para suprir essa lacuna em um momento tão crucial. A torcida, que esperava ver Pedro em campo, agora se depara com a incerteza e a necessidade de confiar em outros nomes para liderar o ataque na busca pelo título continental. As reações ao redor da situação de Pedro são diversas e acaloradas, especialmente entre os torcedores e comentaristas esportivos. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras intensifica ainda mais a discussão, com muitos acreditando que o clube rubro-negro poderia estar tentando criar um clima de mistério. As especulações sobre uma possível reviravolta na recuperação de Pedro estão no ar, e essa incerteza pode ser tanto uma vantagem quanto um risco. Enquanto alguns especialistas sugerem que o Flamengo deve se preparar para a final sem o atleta, outros apostam que a estratégia pode estar em jogo, alimentando ainda mais a rivalidade e o clima de expectativa para a partida. Com a final se aproximando, o Flamengo tem alguns cenários a considerar. Se Pedro não puder jogar, será fundamental que os demais jogadores se unam e apresentem um desempenho acima da média para compensar a ausência do craque. O clube pode optar por reforçar o ataque com mudanças táticas ou até mesmo buscar jogadores que possam assumir a responsabilidade em momentos decisivos.
A pressão está aumentada e a final promete ser um espetáculo de emoções, com a torcida ansiosa para ver como o time irá reagir diante dos desafios. À medida que a data da partida se aproxima, todas as atenções estarão voltadas para os desdobramentos da situação de Pedro e o que isso significa para o futuro do Flamengo na competição. E se eu te dissesse que a saída de Bruno Henrique pode ser um dos maiores golpes que o Flamengo já enfrentou em sua história recente? A torcida, que já vive momentos de luto, se pergunta: como o Mengão vai se recuperar sem um jogador que se tornou sinônimo de vitórias e emoção? Neste vídeo, vamos explorar o impacto que essa possível despedida pode ter no clube e discutir o quanto Bruno Henrique é indispensável para o futuro do Flamengo. Fique ligado e descubra por que sua ausência pode ser sentida mais do que nunca. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A possibilidade da saída de Bruno Henrique do Flamengo tem gerado uma onda de tristeza entre a torcida, que vê nele não apenas um atleta, mas um símbolo de superação e garra. Desde sua chegada ao clube, o atacante se destacou por suas jogadas explosivas e gols decisivos, especialmente em momentos cruciais, como na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Sua conexão com a torcida se fortaleceu a cada jogada, a cada comemoração efusiva que ecoava nas arquibancadas do Maracanã, fazendo com que a nação rubro-negra se sentisse parte de uma história coletiva que parecia não ter fim. Com a notícia de sua possível saída, o sentimento de luto permeia as conversas e as redes sociais, como se o Flamengo estivesse prestes a perder um pedaço de sua alma. Os torcedores, que sempre acompanharam a trajetória de Bruno Henrique com fervor, agora se veem diante da incerteza e da dor da despedida. Para muitos, ele é mais do que um jogador, é um ídolo que representou a esperança em tempos difíceis e a glória em momentos de festa. As lembranças de suas jogadas mágicas, dribles desconcertantes e gols que fizeram a diferença nas finais estão gravadas na memória de cada rubro-negro. O sentimento de pertencimento que ele trouxe ao clube é inegável, e sua saída poderia simbolizar um rompimento com uma era vitoriosa. A tristeza é palpável, e a torcida se organiza para manifestar seu apoio e carinho, na tentativa de convencê-lo a permanecer e seguir escrevendo sua história no clube. Por outro lado, é preciso considerar os fatores que envolvem a possível transferência de Bruno Henrique. A pressão financeira e as propostas tentadoras de outros clubes podem ser irresistíveis, especialmente em um cenário onde o futebol se torna cada vez mais uma indústria. Os torcedores, embora compreendam a lógica do mercado, não conseguem evitar o sentimento de traição que surge quando um ídolo parece se distanciar de suas origens. A emoção e a razão muitas vezes colidem nesse universo, e a expectativa de que Bruno escolha permanecer no Flamengo se transforma em uma oração coletiva, um desejo ardente de que ele escute o clamor da torcida e sinta a força do amor que o cerca. Neste contexto, a relação entre o jogador e a torcida se torna um verdadeiro fenômeno, uma conexão que transcende os limites do campo. A paixão rubro-negra é intensa e, diante da possibilidade de uma despedida, os corações se apertam e as emoções afloram. A torcida se une em um coro de apoio, relembrando momentos marcantes e reafirmando o quanto Bruno Henrique é importante para a história do Flamengo. Para muitos, ele é um herói, e sua saída representaria não apenas a partida de um jogador, mas a perda de um símbolo de luta e paixão. Assim, enquanto a incerteza paira no ar, a nação rubro-negra vive um luto antecipado, esperando que a história entre Bruno Henrique e o Flamengo ainda tenha muitos capítulos a serem escritos. A ausência desse jogador pode reverberar de maneira significativa no desempenho do clube, pois sua presença em campo vai muito além das estatísticas. Ele é um líder nato, alguém que inspira seus companheiros tanto pelos exemplos em campo quanto pela sua ética de trabalho. Sua habilidade em controlar o ritmo do jogo e tomar decisões rápidas em momentos críticos faz dele um maestro, essencial para a orquestra tática que a equipe precisa para se sobressair. Sem ele, o time não apenas perde um atleta talentoso, mas uma peça-chave que conecta os setores, facilitando a transição entre defesa e ataque, e, consequentemente, comprometendo a fluidez das jogadas. Além disso, a influência psicológica que esse jogador exerce sobre o grupo é inegável.
Em momentos de pressão, sua tranquilidade e experiência servem como um pilar de sustentação, garantindo que os jovens talentos ao seu redor se sintam seguros e confiantes. A falta dessa figura pode gerar um descompasso emocional dentro do elenco, onde a ansiedade e a insegurança podem tomar conta, prejudicando a performance em momentos decisivos, como finais de campeonatos ou partidas importantes. O ambiente de confiança que ele cria é fundamental para que a equipe mantenha a união e a motivação, aspectos que muitas vezes são determinantes para o sucesso em uma competição. Ademais, a questão do marketing e da imagem do clube não pode ser subestimada. Esse jogador, ao longo de sua trajetória, se tornou um ícone não apenas para os torcedores, mas também para os patrocinadores e a mídia. Sua ausência pode impactar diretamente a visibilidade do clube, afetando não só a venda de ingressos, mas também a atração de novos patrocinadores. A presença dele em campo é um atrativo que vai além do futebol, engajando a torcida e criando uma conexão emocional que contribui para o fortalecimento da marca do clube. Sem ele, a equipe pode se ver em uma situação vulnerável, perdendo essa conexão vital que é tão importante nos dias de hoje. Por último, é crucial considerar a forma como a equipe se adapta à sua ausência. O processo de substituição é sempre delicado, e encontrar um jogador que possa preencher esse vazio não é uma tarefa simples. Isso exige tempo e paciência, algo que muitas vezes o calendário apertado das competições não permite. A transição pode levar a uma fase de instabilidade, onde a sintonia do grupo se vê comprometida, resultando em performances abaixo do esperado. O clube, portanto, não apenas perde um jogador talentoso, mas enfrenta o desafio de reconstruir sua estratégia e identidade, o que pode levar a um ciclo de incertezas e resultados negativos que afetam a todos, desde a comissão técnica até os torcedores que almejam vitórias e conquistas. A paixão dos torcedores de um clube de futebol transcende as quatro linhas do campo, refletindo uma conexão emocional profunda que se entrelaça com suas histórias pessoais e coletivas. Para muitos, torcer é um ato que vai além de simples resultados, é uma forma de vida que se manifesta em cada grito de gol, em cada lágrima derramada nas derrotas e em cada vitória celebrada como se fosse uma conquista pessoal. As opiniões dos torcedores são repletas de nuances e revelam um mosaico vibrante de sentimentos e expectativas. Para eles, o clube é uma extensão de suas identidades, uma representação de suas esperanças e sonhos, e, por isso, cada decisão tomada pela diretoria ou cada escolha de jogador pode gerar reações intensas e apaixonadas. Os torcedores não hesitam em expressar suas opiniões sobre a gestão do clube, frequentemente se tornando vozes ativas nas redes sociais e em discussões em grupo. Eles se preocupam com a formação do elenco, as táticas utilizadas pelo técnico e, principalmente, com a filosofia que o clube adota em relação ao seu futuro. Para muitos, a identidade do clube deve ser preservada, e qualquer mudança brusca pode ser vista como uma traição aos valores que sustentam a tradição. As críticas e elogios são parte de um diálogo constante, onde a insatisfação pode ser tão ardente quanto a celebração, e a luta por um espaço no coração do clube é uma expressão genuína de amor e lealdade. A rivalidade entre torcedores de diferentes clubes também contribui para a intensidade das opiniões, gerando um ambiente onde a defesa do seu time se torna quase um ato de bravura. As discussões nas arquibancadas, nos bares e nas redes sociais revelam um universo de histórias e experiências compartilhadas, onde cada torcedor se vê como um protagonista na saga do seu clube. O senso de comunidade que emerge dessas interações é inegável, e as opiniões, mesmo as mais divergentes, muitas vezes se unem em um único grito de apoio, especialmente em momentos decisivos. Essa união é um testemunho da força que o amor pelo futebol pode ter na vida das pessoas, criando laços que vão muito além do esporte. Por fim, a voz dos torcedores é um elemento essencial na construção da narrativa do clube, e suas opiniões são frequentemente levadas em consideração por aqueles que estão no comando. A relação entre a diretoria e a torcida deve ser construída sobre o respeito mútuo e a transparência, pois a desconexão pode resultar em um clima de descontentamento que afeta diretamente o desempenho em campo. Com isso, os torcedores não são meros espectadores, eles são parte ativa da história do clube, e suas vozes ecoam em cada decisão, lembrando que o verdadeiro espírito do futebol reside não apenas nos jogadores e treinadores, mas também em cada coração que pulsa com a paixão de torcer. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias.
Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.